Graça e a paz, irmãos. Uau, que oportunidade tremenda. Quantos estavam aqui o ano passado? Deixa eu ver, só para eu ter uma ideia. Oba, que bom. E quantos vão estar no Serra Dourada o ano que vem? Glória a Deus. Deixa eu convidar você nesse momento a sintonizar seu espírito com a voz de Deus. Tempo de louvor é um tempo maravilhoso para você se apegar ao Senhor, para você fluir na presença de Deus. Mas agora é o momento de você ouvir a voz do Senhor. Então eu gostaria que todo mundo se assentasse, aqueles que estão andando. Vamos fechar os nossos olhos. Amém? Nenhuma conversa paralela. Às vezes você pensa que num ambiente tão grande, você conversando não faz diferença. Mas só imagina isso multiplicado por 4.000. Aí causa uma confusão terrível. Então todo mundo fecha os olhos agora. Ninguém conversando com a pessoa do lado. É muito importante que você se abra para ouvir a palavra. Deus quer construir impressões espirituais durante o dia de hoje. Então não é apenas você sair daqui hoje à noite tendo recebido da presença, fluído na presença de Deus, mas mais do que isso, você tenha sintonizado a voz e as impressões do Espírito Santo para a sua vida, para a mocidade lá da sua igreja, da sua cidade. Amém? Então eu te convido a fechar os olhos agora, em sinal de reverência, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado, ore por si e ore por ele ou por ela também. Pai, nesse instante, somos o teu povo, ovelhas do teu pastoreio. Pedimos que a tua palavra seja liberada aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que os nossos corações estejam sensíveis nesse momento para ouvir a tua voz. Queremos sair daqui com as preciosas percepções do teu Espírito Santo para cada um de nós. Fala conosco, abre a tua boca, ou libera a tua palavra como labaredas de fogo. Meu Deus, a tua palavra seja poder, tua palavra seja chamado, seja vocação, seja inspiração, seja fé. Meu Deus, a tua palavra quebre cadeias, a tua palavra amplie os horizontes, a tua palavra liberte, a tua palavra cumpra tudo aquilo para qual ela foi designada. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, a partir do verso 18. Nós vamos estar falando sobre isso agora de manhã e à noite. Mas eu quero pedir a sua ajuda, a sua cooperação, para não deixar ninguém ao seu redor conversando. Isso atrapalha demais. E eu vejo, sei lá, umas 50 pessoas andando aqui. Então eu queria pedir que você encontrasse logo o seu lugar e não andasse mais, ok? Vamos fazer isso em reverência àquilo que Deus quer falar com cada um de nós nessa manhã. Muito bem. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 26: E tornou Isaac, verso 18, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba,
Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram-lhe um poço. Eu gostaria de falar nesta manhã sobre os negócios de abrir poços. Fala para o seu vizinho: nós estamos num negócio de abrir poços. Cada um de nós, hoje, nessa geração, lá na sua igreja, aqui nesse evento, nós estamos no negócio de abrir poços. E aqui eu gostaria de falar para você que Deus trabalha em gerações, sempre, e agora não é diferente. Deus trabalhou na geração passada e Deus está trabalhando nessa geração. E o que é uma geração? Fala de todos aqueles que estão respirando o mesmo ar que você respira hoje, aqueles que estão vivendo a mesma história, toda essa história que envolve o planeta Terra inteiro, as contradições, as crises, os problemas, as pressões, as oportunidades, o avanço tecnológico, todo esse mover, todo esse movimento gigantesco na humanidade. Hoje, você e eu somos contemporâneos de mais ou menos 7 bilhões de seres humanos. Esta geração é a nossa geração. A sua geração e a minha não foi ou não é a geração que já morreu e está nos cemitérios. A sua geração e a minha é esta. Respiramos o mesmo ar, compartilhamos a mesma história, vivemos no mesmo mundo, vivemos os mesmos problemas. E não é diferente ao longo de toda a história. Deus, quando Ele se refere a Ele mesmo, Ele se refere ao Deus de gerações. E por que Ele fala isso? Porque Ele tem um plano para esta geração. Deus tem um propósito, um desígnio histórico para esta geração, sua geração e minha geração. Fala para o seu vizinho: Deus tem um propósito tremendo para esta nossa geração. Há muitos anos atrás, andando nessa cidade, nós estávamos numa conferência que impactava também o Brasil, e era convocada pelo movimento Jovens Livres, que era um movimento que vivia a experiência do avivamento carismático da década de 70, e essa conferência tinha mais ou menos 300 pessoas, e era uma conferência que fazia história. Naquela época, com 12 anos de idade, eu não tinha ideia disso aqui que está acontecendo hoje, e daquilo que vai continuar acontecendo nos próximos anos. Então Deus tem planos, Deus tem desígnios que nem eu nem você podemos antecipar, nem eu nem você podemos entender, vislumbrar. Mas sabe o que é maravilhoso? Nós estamos vivendo uma oportunidade histórica. Você pode dizer isso? Nós estamos vivendo uma oportunidade histórica. E uma oportunidade histórica tem a ver com o alinhamento de condições, de variáveis que Deus vai alinhando, ponto por ponto, área por área, fator por fator. E Deus vai alinhando essas coisas para que algo grande aconteça, para que o propósito que Ele mesmo escolheu estabelecer se torne realidade, se torne algo palpável. Então, pega na mão da pessoa que está do seu lado. É palpável isso? Nós somos parte desses 17 mil jovens que ainda estão chegando e vão participar desse evento hoje. Então Deus é um Deus de desígnios, Deus é um Deus de gerações. E nesse texto que nós lemos, nós vimos exatamente isso. A Bíblia fala de Abraão, que cavou um poço, e Abraão passou, Abraão morreu, Abraão foi estar com Deus, e agora a nova geração chega, a geração de Isaque. Fala: eu sou da nova geração que está chegando, eu sou parte da geração de Isaque. Sabe, e é interessante que vivemos hoje no Brasil uma mudança geracional. O que significa isso?
significa que em todos os níveis, governo, política, empreendimento, ciências, mídia, arte, militar, todos os quadrantes do nosso país, nós vivemos uma mudança geracional. Uma geração está indo embora, uma geração está se aposentando, uma geração está liberando os cargos, uma geração está deixando a cadeira vazia, e nós estamos chegando para assumir o nosso lugar. Você está chegando para ser juiz federal, para ser empresário, para ser um médico, para ser professor de universidade, para ser artista, para ser desportista, para ser alguém envolvido na mídia, alguém envolvido em todas essas áreas onde uma geração se vai e a outra chega. Então, para começo de conversa, nós precisamos entender que Deus é um Deus de gerações, e Ele trabalha de modo específico, de modo preciso, de modo claro em cada geração. E aqui no texto que nós lemos, a Bíblia fala que a geração de Abraão cavou poços, e agora aqueles poços da geração passada foram entulhados. Não é que não existem mais, as águas estão lá, mas aconteceu um problema. Nessa mudança de geração, muitas verdades do passado foram perdidas, muitos moveres do passado foram perdidos, muita ação divina do passado, que foi coisa legítima, que foi coisa real, que marcou algum tempo na história passada. Deus agora quer que essa presente geração reabra aqueles poços. Deus quer que essa presente geração viva novamente a experiência dos milagres, a experiência de conquista de nações inteiras, a experiência de um avivamento que se torna transformação social, transformação de cultura, transformação de um país. Então nós temos poços do passado, nós temos moveres de Deus do passado, nós temos avivamentos do passado que hoje estão entulhados. E o começo de toda essa história é Deus levando Isaac, a nova geração, levando você que está aqui, a voltar lá e resgatar tudo de volta, ir lá atrás e voltar. Nós queremos milagres novamente, nós queremos ver ressurreição de mortos novamente, nós queremos ver uma juventude apaixonada, totalmente centrada no propósito de Deus, gente consistente, assumindo o lugar de protagonista da história, de escrever a história, de ser senhor da história, de ser agente dessa transformação divina. Sabe, interessante, Isaac era muito consciente disso, que havia poços da geração anterior, que era responsabilidade dele reabrir. Levanta a sua mão direita e diga comigo: há poços, há moveres de Deus das gerações passadas, que é responsabilidade minha reabrir. Então sabe o que é então esse negócio dos poços sobre o qual eu me refiro nessa manhã? Que cada geração tem então essas fontes de água, essas fontes de mover de Deus para abrir. Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim, Deus tem milagres para operar, Deus tem águas cristalinas, né? E aqui o que a Bíblia fala usando a figura de poço e dessa água cristalina? Primeiro, o poço fala de um processo. Alguns anos atrás nós recebemos aqui um pastor que ministrou uma palavra que nos impactou muito sobre a diferença entre evento e processo. Os carnais gostam de evento e só ficam nele, mas alguém que cresceu em Deus ama o evento, mas entende que Deus o chama para um processo. Os cristãos infantis, eles se lambuzam no evento, mas os cristãos que vão ganhando profundidade e consistência, eles entendem que Deus os chamou para um processo. Deus trabalha no evento e Deus trabalha no processo.
E aqui nós vemos que para a nossa geração, a geração de Isaac, Deus tem poços para que nós cavemos. E poço fala disso. Nós queremos as águas. Nós queremos as águas cristalinas. Nós queremos o fluir de Deus. Nós queremos o derramar da glória da presença de Deus. Nós queremos aquela santa e eletrizante atmosfera onde o céu se abriu, o céu se fendeu e a glória de Deus desce. Nós queremos isso. Nós queremos as águas. Nós queremos os milagres. Nós queremos o poder de Deus, aquela manifestação que fica notório, que não dá para negar, que tem mão divina ali, que tem ação sobrenatural ali, que tem Deus, que tem o dedo de Deus operando ali, que não é algo que o homem pode falsificar. Nós queremos essas águas. Águas então falam disso, de avivamento genuíno. Águas falam de moveres de Deus genuínos. Águas falam dessa manifestação pura, divina. Por isso a Bíblia compara muitas vezes o mover de Deus e o Espírito Santo com chuva, com rios, com oceano, com todo esse fluir que envolve águas. É interessante então que Isaac, ao modelo do seu pai, na geração anterior, ele está no negócio de abrir poços. Queremos as águas, mas para você chegar nela, tem que abrir poço. Para cada geração Deus tem os poços. A geração passada teve o dela, teve os dela, e nós teremos os nossos. Agora tem um problema. Cavar poço não é tarefa fácil. Não é tarefa para crente de oba-oba. Crente que só sai atrás de trio elétrico. E festa. É mais do que festa, meu filho. É mais do que festa, freguês. Você está entendendo? Não é um trio elétrico. Isso aqui, embora seja tremendo, né? Tanto movimento, tantos jovens, tanta caravana chegando, aquela coisa que te deixa até atordoado. Isso aqui não é um trio elétrico. Então veja bem, nós estamos nesse negócio dos poços. E cavar poço fala de um projeto consistente. Vai ter preço. Você vai ter que cavar e não tem a garantia em qual profundidade essa água vai ser encontrada. Às vezes você vai encontrar essa água a 5 metros de profundidade. Bom para você. Mas às vezes essa água vai estar a 25 metros de profundidade. E aí a pergunta de Deus para você é: vai parar? Vai desistir? No primeiro metro? Nos primeiros 5 metros? Nos primeiros 10 metros? E aí esse processo de buscar esse mover de Deus genuíno, essa ação divina genuína, esse fluir legítimo, real, consistente de Deus presente mesmo, tem um custo. E é um custo de trabalho persistente. É o custo de uma obstinação santa. Eu quero a glória de Deus no louvor da minha igreja e não abro mão disso. Eu quero a manifestação do poder de Deus na proclamação da palavra e eu não abro mão disso. Não interessa que está tudo seco, não interessa que o louvor é seco, que a palavra é seca, que o aconselhamento é seco, que os relacionamentos na igreja são secos, que Deus que nós vivamos uma secura total. Eu vou cavar esse poço e vou continuar cavando até que. Aliás, essa é uma palavra da Bíblia e muitas vezes nós não atinamos para pequenas expressões como essa. Permanecer em Jerusalém até que. Significa que esse poço vai demandar de você foco, trabalho, perseverança, insistência, e eu vou acrescentar uma outra palavra: obstinação. Sem avivamento não vai. Sem avivamento eu não fico. Sem presença de Deus eu não vou. Não me faça subir desse lugar, porque se a tua presença não for conosco, nós não vamos. Ponto final.
Eu vou cavar até mandar picareta na testa de um chinês lá do outro lado, se for preciso. Mas o poço vai ser aberto. As águas serão fluentes. A glória de Deus fluirá. Agora, deixa eu te falar. Tudo isso Deus está envolvido. Porque no processo em que você está cavando, outras pessoas vão chegar e vão perguntar: ei, você está fazendo o quê? Ah, eu estou cavando. Mas cavando para quê? Porque eu quero a glória de Deus. Nossa, mas você é persistente, hein? Já tem 2 anos que você está cavando e não acha nada. Pois é, mas quando eu achar, vai sobrar água para todo mundo. Quando eu achar, essa água vai molhar todo mundo. Essa água vai matar a sede de todo mundo. No meu bairro, na minha cidade, na minha geração. Então veja bem, outras pessoas vão se agregando. Deus tem os porquês dessa água não estar tão superficial. É um teste. Os superficiais vão parar no primeiro meio metro. Dá uma cavada e já para. Dá uma orada e já para. Dá uma primeira jejuada e o jejum dele é só sem Coca-Cola e chiclete. Nossa, ai, não aguento mais ficar sem Coca-Cola. Dá até crise de abstinência, né? Me dá uma crise de abstinência. Então, Deus sabe do meu esforço, pastor. Cada um faz o jejum que pode. Meu filho, você não entende ainda o que é estar no negócio dos poços. Estar no negócio dos poços vai requerer você deixar de infantilidade, deixar de criancice, deixar de dar atenção e dar importância para titica, para firula, para coisa de segunda categoria, e colocar foco no que é mais importante. O nosso maior patrimônio é o mover de Deus. O nosso maior patrimônio não é o prédio da igreja, não é o povo, não é o pastor amoroso, carismático que você tem. O nosso maior patrimônio é o poço. O nosso maior patrimônio são as águas fluindo desse poço. Eu quero perguntar: quantos desistiram de buscar a Deus porque Ele não manifestou no prazo que você determinou? Eu quero te falar, é diferente, meu filho. Funciona diferente, filha. Não é no tempo que você estabelece, é no tempo que Deus estabelece. E você vai perceber que quando encontrar as águas, não apenas águas divinas foram encontradas. Deus trabalhou você, Deus trabalhou seu caráter, Deus trabalhou seu coração. Deus fez de você um cristão mais consistente, um cristão mais estável, um cristão menos tolo, menos infantil, menos superficial, menos carnal. Você vai perceber que no negócio do poço, não apenas as águas vieram agora fluindo maravilhosas, descedentando, matando a sua sede, mas você foi transformado no processo de cavar os poços. Você vai ver que você tem uma estrutura diferente agora, você tem um porte diferente agora, você tem uma musculatura diferente agora, você tem mãos firmes que antes não eram firmes, eram trôpegas, eram frágeis, não tinham capacidade para suportar pressão. Agora vem o que vier, porque você teve que tirar muita pedra do caminho, você encontrou terreno duro, você teve que cruzar fronteiras que te desafiaram. E essas terras duras, essas pedras, essas fases difíceis, são as manchas no caminho das águas cristalinas. E essas manchas de terra, essas manchas de pedra, essas manchas de rocha, vão fazer de você pessoa muito mais consistente, muito mais madura, muito mais confiável. Então, no processo de descobrir as águas, não apenas Deus vai matar a sua sede e satisfazer sua expectativa, a sua obstinada expectativa pelo mover de Deus, mas Deus vai fazer algo também, vai mudar você. Você será outro, para sempre, para sempre. E ao finalmente chegar naquelas águas, essas águas, esse fluir de Deus, esse mover de Deus, essa ação divina vai ser algo tão precioso, tão rico, que você não vai guardar para si, você vai querer distribuir, você vai convidar outros, você vai chamar outros. E é interessante então, o poço fala desse processo que envolve persistência, disposição para enfrentar obstáculos, de cumprir esse processo num tempo que muitas vezes é incerto. Mas sabe, é interessante também, olha aqui,
que você cava esses poços na sua juventude, e depois você vai viver a vida inteira desses poços. Então deixa eu te falar, é crucial esse momento que você está vivendo. Sabe por quê? Os poços que você encontra hoje, é desses poços, é dessas águas que você vai beber até o resto da sua vida. Eu lembro até hoje dos velhos cânticos que se cantavam há 35, 37 anos atrás. Eu lembro até hoje dos moveres da ação de Deus, daquela atmosfera tremenda de 30, 35, 37 anos atrás. Eu lembro exatamente de orar isto que eu prego hoje. Eu orava numa conferência que nós estávamos tendo em Anápolis, que é uma cidade próxima aqui de Goiânia, e eu perguntava para Deus, eu orava: Senhor, onde está o poço? Eu usava essa expressão: onde está o poço? Meu Deus, eu quero descobrir essas fontes permanentes de água. Meu Deus, eu não quero apenas essa presença de Deus que vem e vai, que eu não sei quando vem e eu não sei por que foi. Eu quero a tua presença permanente. E eu estava orando em lágrimas, buscando a Deus. Daqui a pouco vem uma veinha de coque, saião, e vem pro meu lado, a veinha. Sabe aquelas veinhas doces, dá vontade de você levar para sua casa e pôr no canto da sala, para toda hora você dar uma olhadinha, porque você vê Jesus na veia, veinha do coquinho e do saião. E ela chegou para mim e falou: ô filho, o poço está aí, as águas estão aí. E Deus começou a falar comigo ali naquela palavra profética, e a velha nem ela entendia o nível de resposta que Deus estava me dando através daquela palavra profética. Mas sabe, aquilo foi na minha juventude, e até hoje eu bebo dessas águas. Até hoje essas fontes me sustentam. Até hoje essa experiência de ser descedentado, suprido, satisfeito e realizado nas fontes de Deus, até hoje eu bebo delas. Então presta atenção, Isaac cavou esse poço, Isaac foi reabrir os poços de Abraão, e ele fez isso na sua juventude. Fala para o seu vizinho: aquilo que você descobrir em Deus hoje, as águas que você receber de Deus hoje, no tempo em que você ainda é jovem, você beberá delas até o final da sua vida. Esse poço te pertence, esse poço é um patrimônio, esse poço é meu. Fala para o seu vizinho: esse poço é meu, é patrimônio. Nós não estamos falando de festa, nós não estamos falando de coisas superficiais, nós estamos falando da ação divina nesta geração, do mover de Deus entre nós. Uau! E finalmente, você beberá dele, e você dará de beber das águas que você descobriu. E essa mesma fonte fluirá para abençoar incontáveis outros, e ela vai se tornar uma instituição. Acabou. O poço vai ter nome, o poço tem endereço, o poço é um marco. Quantos já viveram marcos da presença de Deus, das respostas de Deus, do fluir de Deus em fases da sua vida? Cada poço aqui é um marco, cada poço aqui fala de uma fase, cada poço aqui fala de um nível de conquista. E avançando na nossa palavra, falando de nós então, dos poços que Abraão, nosso pai, cavou, que o movimento pentecostal viveu e experimentou, que as Assembleias de Deus, as igrejas do Evangelho Quadrangular, as igrejas de Deus e outras denominações pentecostais experimentaram no início do século passado. É chamado de Deus para mim e para você experimentar a mesma experiência, fluir nas mesmas águas, naquelas águas pentecostais poderosas do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais, dos dons de curar, de operar milagres, naquela ação tremenda e divina.
Deus tem para nós fluir no mesmo poço do avivamento carismático. Deus tem isso para nós. E eu vivi há um mês e pouco atrás, um mês e meio atrás, uma experiência no mínimo estranha. A gente acompanha as igrejas da Vinha fora do Brasil. E o pastor Giles, que é um inglês, casado com uma brasileira, Silvia, ele voltou para a Inglaterra com a família, plantou uma igreja numa cidade do interior da Inglaterra, a uns 80 quilômetros de de Londres. A cidade chama Swindon. E eu tive com eles lá. E uma igreja nascente também está sendo plantada na capital da Inglaterra, na cidade de Londres. E eu tive o privilégio de participar do segundo culto. Aí o pastor Giles pediu para alguém lá da equipe lá de Londres ir atrás de um lugar para nós fazermos a reunião quando eu estivesse. E aí ele pediu, e alguém foi então procurar um local, e alguém conseguiu um lugar no centro de Londres. Mas essa é a minha história aqui, ouça. Nós estávamos lá, a reunião ia começar, e de repente a gente começou a observar aquele prédio. Eu não sei quantos de vocês já ouviu falar do avivamento morávio. O avivamento morávio aconteceu no século XVIII, 1700 e alguma coisa, 720, até o final do século XVIII. E a Morávia é uma parte da República Tcheca. Morávia, Boêmia. Então, os morávios começaram a ser profundamente influenciados por uma mulher, a Madame Jeanne Guyon, que falava de experimentar a presença de Deus, de descobrir a presença de Deus que é residente, que mora em você. Isso tem tudo a ver com a verdade que nós anunciamos, né, da restauração, desse entendimento de que Deus mora em você, de que o templo é você, não é o prédio da igreja, você é o templo, que Jesus não vai descer do céu, Ele já desceu, o Espírito Santo já mora em você. Isso tem que se tornar uma realidade, uma experiência. É mais do que doutrina, isso tem que se tornar uma verdade sua. Isso faz parte desses poços. E essa mulher influenciou muitos morávios, e os morávios começaram a orar, cavar os seus poços, e Deus começou a fluir, e eles então foram os pais das missões modernas. Primeiro movimento de enviar missionários na história da igreja, depois da Idade Média, aconteceu com os morávios. E havia um líder deles lá, que era um conde, era um homem da nobreza. O nome desse conde era Conde Zinzendorf. Esses irmãos experimentaram um avivamento e começaram uma oração, uma intercessão, uma reunião de oração para abençoar a igreja e as nações. Essa reunião de oração foi mantida durante 100 anos. Alguns de vocês já viram no YouTube a história daqueles dois jovens que se venderam como escravos para anunciar o evangelho em nações longínquas, e eles não tinham dinheiro para comprar passagem, então eles pagaram a passagem vendendo a si mesmos. Aqueles jovens eram morávios, eram desse avivamento. O John Wesley, que fundou o movimento, a igreja metodista, que foi um avivamento, vindo da Europa, vindo da Inglaterra para os Estados Unidos, nessa mesma época, século XVIII, ele era pastor anglicano, mas não era crente. E aí tinha um grupo de morávios, dentro do navio, e essa gente orava e Deus se manifestava, e era gente cheia do Espírito Santo, e eram irmãos cheios de Jesus. E o John Wesley converteu, o pastor anglicano converteu dentro do navio que levava os morávios para a América. E aí, voltando então para a nossa história da igreja lá de Londres, de um mês e meio atrás, de repente eu estou lá e eu começo a ficar chocado, porque nós estamos no mesmo poço, nos mesmos poços do avivamento morávio, de orar para Deus alcançar as nações, de enviar gente para todas as nações. Há 3 anos atrás nós éramos 6 igrejas fora do Brasil.
Hoje nós somos 54 obras. E a coisa explodindo e crescendo e avançando. Nós não temos ido à frente, nós estamos indo atrás, correndo o que Deus já está fazendo. E aí, de repente, eu olho naquela capela velha, tem um banner de 1725, escrito em inglês: ide por todas as nações, escrito no inglês arcaico. Eu falei, meu Deus, onde é que nós estamos? Eu olho na reunião da igreja lá na Inglaterra, segundo culto, nós éramos 6 nações representadas ali. Daqui a pouco eu vou ver uma pedra enorme pendurada lá, colocada na parte de fora do prédio. E quem foi que morou lá durante 25 anos? O próprio Conde Zinzendorf, de 1725 até 1750 e poucos. Eles foram enviados, esses missionários foram enviados da Morávia para serem treinados naquele lugar, naquele prédio, onde nós, 300 anos depois, estávamos tendo uma reunião da videira. E aí, está lá o Conde Zinzendorf, o banner, e a gente olhava pela janela, tinha uma relva, um gramado. A gente foi olhar o gramado, não era um gramado, é um cemitério, cheio de pedra no chão. E a gente vai ler, estava o nome desses santos do passado que foram enterrados ali naquele lugar. De repente nós estávamos ali tendo como testemunha aqueles ossos daqueles santos do passado que cavaram aqueles poços há 300 anos e enviaram missionários para todo o planeta. Sabe, daqui a pouco então, quando a gente entendeu, quando a ficha caiu, aí foi um derramar de lágrimas, né? E a gente sentindo que estava pisando em terra santa. Aí, para completar, aí a coisa não ficou aí. 7 dias depois, nós estávamos dando posse a um pastor na Virgínia, nos Estados Unidos, na cidade de Richmond. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Onde é que John Wesley foi na tal viagem em que ele encontrou os morávios? Exatamente para o lugar onde eu estava, Richmond, na Virgínia. Eu falei, meu Deus, credo, tem alguma coisa além da minha compreensão acontecendo aqui. Você não acha coincidência demais? Sabe qual palavra eu preguei naquela noite em que nós estávamos ali em lágrimas, na Capela dos Morávios em Londres? Esta palavra, que nós fomos chamados por Deus para reabrir os poços dos avivamentos que já foram experimentados pela igreja em gerações passadas. Esse chamado é nosso, esse poço é nosso, esse poço pertence a você. Essas águas desses moveres de Deus pertencem à igreja e nós vamos desfrutar de todos eles, em nome de Jesus. Que coisa tremenda. Sabe, eu quero te falar, tem um outro princípio aqui. Reabrir um poço é mais fácil do que cavar outro. Reabrir fala de algo que você já tem certeza que tem água ali, não é incerto. Se alguém fala, olha, tinha um poço aqui nesse lugar, está vendo essa circunferência aqui? Ele foi entulhado, mas lá no fundo tem água, e essa água já se sabe, está a 10 metros, pode cavar que você vai achar, porque esse poço já deu água para muita gente. Então é fácil, você já tem os detalhes, você já tem as ênfases,
você já tem o endereço, você já tem o resultado, você já tem tudo, você já tem o formato do poço. Você não tem que inventar nada, você não tem que ir pelo imponderável, você não tem que ir fazendo investimento a fundo perdido, você não sabe se vai dar alguma coisa. Sabe, um poço que já foi aberto, um poço que está ali, você só tem que desentulhar. Sabe o que fala de entulho? Que os inimigos de Abraão fizeram contra aqueles poços. Entulho fala de tradição humana. Diga, tradição humana. Então, deixa eu te falar, cuidado para não amar mais a tradição humana do que o mover de Deus. Tradição humana fala de coisas da religião, fala de coisas que impressionam as pessoas, mas não é de Deus. Sabe, poço entulhado fala de coisas que você foi deixando acumular e foi desviando você das águas puras e cristalinas que Deus tinha. Então Isaac aqui é desafiado por Deus e tem a direção de Deus de reabrir os poços do passado. Então reabrir um poço é mais fácil do que abrir outro. Nós já temos o modelo. Nós queremos ver novamente as coisas que Deus fez no passado acontecendo hoje. Então as peregrinações de Abraão por toda a terra é exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Eu acabei de chegar de Moçambique. As portas daquele país africano não estão abertas, estão escancaradas. Nós ficamos chocados com constatar isso. Eu nunca vi um lugar tão aberto. E nós estamos peregrinando por esses lugares. Em 10 dias nós andamos mais de 3.000 quilômetros dentro de Moçambique. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos no negócio dos poços. Nós estamos pisando a planta do nosso pé. E a promessa de Deus é onde nós chegarmos, onde nós colocarmos a planta do nosso pé, onde você pisar a planta do seu pé, é nosso, é propriedade nossa, é conquista nossa, é herança. Estando ali, eu fui ficando impressionado. Um jovem lá da nossa igreja, o Nelson, ele é cinegrafista, é profissional dessa área de fotografia, de produção, de imagem, e ele foi com a gente, e numa dessas viagens de volta, nós resolvemos então, estava cair do sol, tinha lá umas casinhas, umas choupanas, pobrezinhas, próximos da estrada, paramos a van, e entramos uns 250, 300 metros para dentro. O Nelson pediu autorização para um senhor lá, para tirar fotografia, fazer filmagens. Daqui a pouco começou a chegar gente, e chega gente, e chega gente, e chega criança, e chega criança. Parece que as crianças saíram de dentro de formigueiro, mas vem criança, e vem criança. Daqui a pouco nós temos dezenas de pessoas ali. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se a gente tivesse um violão, tivesse aqui um pão para comer, sentava no chão, falava de Jesus, orava com eles, está uma igreja plantada. Ficamos impressionados com a abertura desse povo moçambicano. Aí, na semana seguinte, pastor Flávio, que é um pastor da vinha, levou a gente, na verdade a nossa equipe. Eu não fui porque eu já tinha na outra viagem ido lá, num prédio onde ele plantou uma igreja bem dentro lá das aldeias. E era já o cair da tarde, a nossa equipe chegou sem ninguém programar nada. Nada foi programado. A hora de chegar, o que ia acontecer. Aí os nossos irmãos, pastor Azemar inclusive, esses irmãos são da República Federativa de Minas Gerais. Então, veja bem, tá lá os nossos irmãos, chegaram para ver o prédio que o pastor Flávio tinha construído. Isso já estava escurecendo, já estava de noitinha. E foi chegando criança, foi chegando criança, foi chegando criança. Daqui a pouco tinha mais de 50 crianças naquele prédio. E duas garotinhas, 8, 9 anos por aí, começaram a puxar um cântico africano. E as demais crianças respondiam.
E aquele lugar foi se enchendo da presença de Deus. A nossa equipe destramelou, né, em lágrimas e se debulhando em lágrimas no louvor simples daquelas crianças, sabe? Então, do que eu estou falando? Os nossos pés têm pisado em lugares, têm peregrinado como Abraão peregrinou, para nós abrirmos poços e fazermos esse mover de Deus conhecido entre as nações, os poços do avivamento, da ação divina, do propósito de Deus para essa geração, sua geração e minha, aconteça no planeta inteiro. E eu quero perguntar: quantos estão dispostos a viver a experiência de avivamento e de mover de Deus nessa geração? Quantos estão dispostos a pagar o preço de se envolver naquilo que Deus tem para você, em cumprir os desígnios de Deus, em peregrinar o mesmo caminho que Abraão peregrinou e se apropriar da promessa de Deus? Do lugar onde você pisar a planta do seu pé é teu, eu te dou. Abre o poço agora e começa a funcionar como canal das minhas águas, canal da minha presença para aquelas pessoas próximas. Sabe, nós estamos debaixo de um chamado de Deus para hoje. Esse chamado é para hoje, essa oportunidade é para agora. Você e eu temos autoridade para isso, você e eu temos ferramentas e temos visão para isso. E eu quero terminar falando dessa oportunidade histórica, que é, ao fim e ao cabo, a razão do poço, a razão das águas, a razão de Deus ter revelado águas para você, a razão de Deus ter guiado você até esse fluir da presença de Deus, a esse poço geracional, é porque Deus tem uma oportunidade histórica. Fala, oportunidade histórica. Talvez você esteja vivendo os anos mais marcantes da sua existência. Está me ouvindo? Talvez você esteja vivendo os anos mais marcantes da sua vida. Nós cremos que o que está diante de nós é muito maior do que nós temos vivido até agora. Nós cremos que isso aqui ainda é o pequeno começo. E uma oportunidade histórica fala exatamente disso, de Deus pegar variável por variável, condição por condição, e acumulando, num processo onde Ele vai capacitando cada um de nós, para que no momento que a oportunidade chega, a nossa geração de fato possa entrar em tudo aquilo que Deus nos chamou a conquistar, a viver, a experimentar, a manifestar, a liberar. Deus quer liberar através de nós, Deus quer conquistar através de nós, Deus quer estabelecer através de nós. Há milhares de igrejas a serem plantadas, e sabe quem vai plantar? Sabe quem vai plantar essas milhares de igrejas? Não sou eu, é você. Nós temos um alvo de plantar 1000 igrejas até 2020. Esse alvo vai ser alcançado até o final do ano que vem, ou no mais tardar na metade do outro. E aí? Nós vamos ficar fazendo o quê em quase 7 anos? Para cá, com os meus botões, eu tenho uma suspeita, que o alvo de 1000 vai ser pouco. Eu tenho uma suspeita que o projeto de Deus é que a gente plante até 2020 10.000 igrejas. Sabe, que essas 10.000 igrejas sejam 10.000 poços, focos de avivamento, de transformação, de vida, de fluir das águas do Espírito. Eu gostaria de passar rapidamente um vídeo de 2 minutos do que nós vimos em Moçambique. Se os irmãos estiverem preparados para liberar esse vídeo, me dá um sinal. Pode liberar, tem áudio, está tudo arrumadinho. Vamos ver esse vídeo de 2 minutos.
de chegar aqui nessa região, Moçambique, na província de Sofala, e chegamos aqui, eu me assentei, o Nelson ligou a câmera, e de repente essas crianças, 27 crianças, chegaram e começaram a se assentar e se chegar a nós. Isso é uma pequena amostra da receptividade, da abertura, do momento que esse país está vivendo, de portas abertas do Evangelho e que estão escancaradas para o investimento do reino de Deus na sua vida. Eu quero desafiar você que tem um coração para trabalhar com crianças, com células de crianças. Esse é o lugar. Olha quantas vidas preciosas. E esse país, Moçambique, nós temos 22 milhões de habitantes hoje a viver em Moçambique. E metade dessa população, cerca de 11 a 12 milhões, são crianças. E crianças na idade de 0 até 16 anos. E esse é o momento de nós, como povo de Deus, como igreja africana, igreja brasileira, as nossas igrejas da Vinha, eu amo tecnologia por causa disso. plantando igrejas, plantando células e treinando essas crianças, não só para o futuro benéfico, mas para serem líderes do seu país, para se tornarem líderes e fatores de transformação dessa nação, para a glória de Deus e para a alegria dos corações daqueles que amam o reino de Deus avançando. E eu quero dizer para você que as portas estão abertas. Se você quer mais informações sobre como investir, sobre como se envolver, como vir conosco aqui para Moçambique e ver o que Deus está fazendo, você pode acessar o site vinhainternacional.com e ter mais informações lá e se programar para estar junto conosco nesse projeto tão lindo. Aleluia. É muito bom, Nelson. Sabe, em janeiro de 2012, preste atenção, janeiro de 2012, nós estamos começando a turma especial, a escola bíblica na cidade da Beira. Estamos oferecendo 100 bolsas de estudo para alunos moçambicanos. Esses alunos vão ser treinados, vão abrir células e vão fazer um estrago, cavando poços e liberando o mover de Deus ali naquele país. E eu quero abrir isso com você. Nós temos 60 vagas para alunos brasileiros que queiram fazer o seminário conosco lá em Moçambique, na cidade da Beira. 60 alunos pagantes. O preço da escola bíblica, com tudo incluído, acomodações, alimentação, transporte, material escolar, o próprio curso, R$500 por mês, que você pode levantar na sua igreja, com o seu pastor, na sua rede, com a sua família. Se você tem chamado para uma obra pioneira e quer se envolver na África, eu quero te dar essa oportunidade. Temos 60 vagas para alunos brasileiros. As 100 bolsas são para alunos moçambicanos. Se você tem o chamado de Deus, tem o fogo de Deus para isso, quer participar dessa experiência, quer ser treinado conosco ali, os professores seremos nós, os pastores da Vinha, pastor Naor, pastor Azemar, os pastores envolvidos no ministério. Nós vamos fazer uma escala e eles estarão dando aulas lá em Moçambique. E nós vamos ver talvez uma das maiores igrejas da Vinha surgirem naquele lugar, para a glória de Jesus. Amém? Você pode pegar o material no stand da Vinha. Nós produzimos 15 mil folhetos. Eu gostaria que esses folhetos fossem distribuídos no próximo intervalo, para que você se informe acerca disso. Mas fazendo o fechamento da nossa palavra nessa manhã, há poços que você deve liberar, há águas cristalinas que você deve liberar. Deus comissionou você, Deus chamou você, Deus inspirou você, Deus capacitou você, Deus fortaleceu seus braços para você liberar essas águas onde quer que você esteja, no interior do Brasil, na América do Sul, na América Latina, na África, na América, na Europa, na Ásia. Em todos esses lugares Deus tem aberto portas para nós, e nós, como fez Abraão nosso pai, peregrinaremos. Mas agora não é só na região geográfica da nação de Israel, vai ser por todos os 5 continentes do globo terrestre.
os pés de brasileiros e brasileiras chamadas por Deus percorrerão o planeta num movimento inédito na história. Esse é o momento da nossa geração. Nós liberaremos as águas, o fluir de Deus, por onde quer que Deus nos levar, e portas serão abertas para que o evangelho do reino possa prevalecer naquele lugar. Sabe, vivemos essa oportunidade histórica. Pega na mão do seu vizinho, olha nos olhos dele, à sua esquerda, à sua direita, e fala: vivemos uma oportunidade histórica genuína. E aqui eu não estou usando figura de expressão, chavões. Eu estou me referindo a algo que não é uma fantasia, é um fato. Nós estamos vivendo esses fatos por onde a gente vai nesse planeta. Vivemos uma oportunidade histórica. E diante de uma oportunidade histórica, você só tem duas opções: entrar nela ou fugir dela. Nós não somos dos que fogem. Nós somos daqueles que se molham nas águas do avivamento de Deus. Nós seremos protagonistas de coisas tremendas que a geração de Abraão, a geração passada, não viu. Os nossos olhos verão. Você concorda comigo sobre isso? Eu gostaria que você ficasse de pé aí onde você está. Eu gostaria que você abrisse a sua boca e você falasse para Deus: eu quero reabrir os poços que Abraão, meu pai, cavou. Eu quero experimentar o fluir de Deus e a bênção de Deus, de avivamentos que já aconteceram no passado. Eu me disponho a tirar o entulho, a remover as pedras daquilo que impede o fluir de Deus acontecer novamente. Eu verei os milagres de Deus diante de mim. Eu experimentarei o mover de Deus na minha célula, na minha igreja, na minha mocidade, na minha cidade, nessa presente geração. Fala para Deus: não estou aqui para viver mediocridade, não estou aqui para viver experiências fajutas, imitação barata. Eu estou aqui para experimentar o que é genuíno. Eu estou aqui para ser protagonista da história dessa geração. Abrirei os poços, liberarei as águas e serei instrumento de Deus por onde quer que Ele me mandar. No interior do meu país, no interior do Brasil, na América do Sul e na América Latina, na Europa, na África, na Ásia. Eu serei instrumento de Deus na minha presente geração. Feche seus olhos, vai fluindo, deixa o Espírito Santo falar com você. Se disponha. Se você é daqueles que desiste fácil, fala para Deus: Senhor, eu vou até o final, me dá graça. Feche os seus olhos, vai falando com Deus. Deus está designando a você novos poços para serem cavados, novos poços em novos lugares. Há pessoas nessa conferência sendo chamadas por Deus para o ministério. Há pessoas nessa conferência, Deus tem designado nações para você. Deus tem chamado jovens aqui para serem instrumentos de Deus na África, na América do Sul, na América Latina. Deus tem chamado você para as nações. E Deus está falando com você, meu irmão. Você vai ver o meu poder se manifestando através da sua vida, numa fé simples. Milagres seguirão, manifestações sobrenaturais seguirão, minha presença seguirá, fluir da minha vida seguirá.
temos milhares de pastores, de missionários, de gente com chamado nesse lugar. Seja sensível ao Senhor. Se envolva na sua igreja local. Vai ser líder frutífero. Vai se tornar um discipulador. Alguém que forma equipe, alguém que trabalha em equipe, alguém que treina líderes. Deixa Deus te usar. E nesse momento, beba das águas. Beba da presença. Beba do fluir. Beba do rio de Deus. Beba das águas cristalinas. Por um minuto em tua presença. Vamos ministrar ao Senhor esse cântico. Nesse sentido, Senhor, eu quero me afundar nessas águas. Eu quero mergulhar. Eu quero ser imerso. Quero ser coberto por essas águas. Adora o Senhor. Um momento em tua presença. Por um instante no teu amor. Te amamos. Ver a luz da tua glória. Um minuto e nada mais. Tudo eu daria, não importaria o que tenha que passar, o que tenha que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença.